Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a mais um episódio do Antropólis. Nessa série, chamada Narrativas de Pesquisa, a ideia é bem simples. Senta aí, pega um café, um chazinho, que eu te conto. Narrativas de Pesquisa é uma série na qual nós do Antropólis convidamos um ou uma pesquisador ou pesquisadora da antropologia, mas também de outras áreas, e pedimos para que essa pessoa convidada nos envie uma reflexão curta, na qual sejam tratados alguns desafios teórico-metodológicos e subjetivos no processo de construção das suas respectivas pesquisas. É a partir então desse material que a gente monta o episódio. Como pesquisar temas com os quais a gente se identifica pessoalmente? E quando a gente não simpatiza muito com os interlocutores? Como pesquisar? Como construir as condições necessárias para a análise? Afinal, como a gente se posiciona no campo? De que forma é possível pesquisar lugares ou fenômenos quando a própria presença do pesquisador ou da pesquisadora é notada como uma ameaça, como no caso de prisões, redes de criminalidade, entre outros espaços? E quando o nosso objeto é a internet? Como pesquisar? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar nos episódios que vão compor a série. Nosso objetivo é que essas narrativas de pesquisa possam auxiliar professores, professoras, assim como pesquisadores e pesquisadoras, tanto em cursos de metodologia quanto nas próprias pesquisas, além, é claro, do público geral que simplesmente tem interesse pelos temas que a gente vai discutir aqui. Eu me chamo Guilherme Aderaldo e eu vou ser o seu anfitrião durante esses encontros. Recado dado, então bora pro episódio. E hoje nós vamos ouvir as narrativas de pesquisa da professora Daniela Mânica, que é antropóloga e pesquisadora do LabJOR Unicamp. Nesse episódio, como vocês vão escutar, a Daniela tece uma reflexão extremamente instigante sobre a relação que ela estabeleceu com as interlocutoras em campo, sendo que no caso dela, o campo foi um laboratório de pesquisa na área de biologia celular. Mas a questão que ela escolheu tratar com maior atenção aqui foi o desafio de compartilhar a autoria de um artigo científico com as próprias interlocutoras, mesclando duas formas muito diferentes de produção científica e construção textual, no caso, as ciências biológicas e a antropologia. Ao refletir sobre os desdobramentos dessa experiência, e mais especificamente sobre as dificuldades de emplacar um texto interdisciplinar nas revistas científicas mais prestigiadas, ela revela muitos aspectos importantes a respeito das relações de poder subjacentes ao campo acadêmico e científico contemporâneo. Fiquem agora então com as narrativas de pesquisa de Daniela Mânica. Olá, pessoal do Antrópolis. Aqui quem fala é Daniela Mânica. Eu sou do podcast Mundaréu e sou antropóloga. Sou pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJOR. O Guilherme me convidou para falar hoje aqui na série Narrativas de Pesquisa e eu achei um privilégio poder ter aí uns minutos para poder falar sobre a minha pesquisa. A pesquisa que eu estou fechando agora, né, que é uma pesquisa iniciada em 2015, na qual eu trabalho junto com pesquisadoras da área da biologia celular. É uma pesquisa etnográfica de laboratório, mas é uma pesquisa também num experimento de fazer junto, né? Eu cheguei nessa pesquisa a partir de uma disciplina que eu estava dando para o curso de enfermagem, na qual eu estava falando sobre o sangue menstrual e o quanto o sangue menstrual era um tema interessante de pesquisa com o qual eu estava me confrontando no momento. E aí elas me contaram dessas pesquisadoras, biólogas, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estava, que estavam desenvolvendo as células-tronco no sangue menstrual, isolando, expandindo, fazendo pesquisas com isso. Eu já contei bastante essa história, tem um episódio do Mundaréu sobre ela, que chama Uma Antropóloga na Sala de Cultura, no qual eu conversei junto com a minha interlocutora nesse laboratório, que é a Regina Goldenberg, uma professora, pesquisadora da área de biologia celular. Inicialmente eu olhei e falei, gente, por que uma antropóloga quer conversar comigo? O que será que vai surgir disso? Será que vai ser muito papo diferente, né, da minha área? Mas, por outro lado, eu sou muito curiosa.
e eu não deixo uma oportunidade passar. Eu falei, eu vou conversar sim, vamos ver o que a gente tem em comum para ela querer conversar comigo. Além, ela mencionou a questão do sangue menstrual. E aí a Dani chegou, a gente conversou, e é uma coisa até que eu já comentei com ela, né? Que ela é uma pessoa muito firme, mas delicada e agradável e inteligente, sabe? Você vai juntando. E ela foi me conquistando no que ela foi conversando e nas questões que ela levantava, que absolutamente não faziam parte do meu repertório. E aí eu falei, nossa, tem toda uma área para a gente falar sobre sangue menstrual que não é só isso que eu estou vendo. E aí a gente fez uma parceria que deu muito certo, está dando muito certo, eu espero que continue dando muito certo. Tem também um episódio do Oxigênio, que é o podcast de divulgação científica aqui do LabJOR, que existe desde 2015, que chama Estranhas Células das Entranhas, no qual a Bia Guimarães, que hoje é a produtora do podcast 37 Graus, conversou comigo sobre essa pesquisa também. Então, acho que para quem quiser conhecer mais, saber como que eu cheguei, como que a pesquisa funciona, como que ela funcionou no início, eu recomendo ouvir esses 2 episódios. Primeiro, porque eu não quero me repetir aqui. O convite do Guilherme foi para falar sobre os desafios metodológicos dessa pesquisa, né? Sobre de uma forma aberta, né? O que eu posso contar sobre metodologia de pesquisa, e aí eu pensei em aproveitar para falar desse desafio de fazer pesquisa em laboratório, né? E de fazer pesquisa junto, né? Acho que são os 2 principais desafios que eu enfrentei nesse projeto. Inicialmente, eu comecei indo a campo, né, como se vai normalmente, indo lá, ficando lá, né, e acompanhando a rotina e o dia a dia. Eu sempre procurava fazer coincidir as minhas idas com as idas da Regina Goldenberg, que é hoje professora aposentada pela UFRJ, que na época estava super na ativa ali, orientando, fazendo pesquisa, dando aulas. Então, eu tentava sempre acompanhar a rotina de trabalho dela. E em várias dessas ocasiões também aproveitei para entrevistá-la, né? Aquele formato mais tradicional, né, da pesquisa, no qual a gente tem ali um roteiro de questões e vai se aproximando um pouco do objeto de pesquisa através dessas perguntas e respostas. Passado um primeiro momento meu de familiarização com ela, com o tipo de pesquisa que ela fazia, com o tipo de pesquisa que ela orientava, aí eu fui começando a entrar um pouco mais no laboratório, nas atividades de bancada do laboratório. O meu objetivo ali era ver o que acontece com o sangue menstrual quando ele entra num laboratório de biologia celular, né? Então, o primeiro movimento assim, de familiarização com isso foi acompanhar os procedimentos laboratoriais de isolamento, cultivo e expansão das células do sangue menstrual. Então, eu fui várias vezes lá para o laboratório, munida de gravador e câmeras fotográficas, celulares, para poder acompanhar, né? Ver a coisa acontecer, né? Ver o sangue menstrual chegando, ver a pesquisadora se paramentando para entrar na sala de cultivo, né? Isso envolve colocar avental, touca, luva, propé, máscara, todos esses aparatos de esterilização, digamos assim, né, que eu também tive que colocar para entrar e acompanhar o procedimento. E aí o sangue menstrual que chega num potinho coletor é processado, né, é retirado desse potinho, é colocado para ser centrifugado, e aí ocorre ali a separação das células que de fato importam para as pesquisadoras, que são essas células mesenquimais do sangue menstrual. Eu contei um pouco essa história
num capítulo de livro que está publicado numa coletânea aqui do LabJOR, que eu também organizei, que chama Ciências, Culturas e Tecnologias. O capítulo chama Células Bonitas, Vitalidade Tecnoestética em um Laboratório de Biologia Celular, e é um capítulo escrito a 4 mãos, né? Esse foi um outro desafio metodológico que eu fui enfrentando nesse tipo de fazer pesquisa com, e principalmente fazer pesquisa com cientistas, né? Veio da Regina essa sugestão de a gente poder trocar o tempo de atenção que eu demandava como antropóloga fazendo etnografia de laboratório com as pesquisadoras que precisavam ali gastar o seu tempo isolando as células e cultivando e tudo mais, né? Como todas nós somos regidas aí pelos critérios de avaliação científica, o texto, o artigo, um capítulo de livro, um livro, até mesmo um podcast, né, é um tipo de resultado que tem algum valor, né? Então, a gente fez esse experimento que, para mim, foi muito estranho de início, de escrever em coautoria. Estranho de início porque, como antropóloga, eu fui formada para escrever em primeira pessoa, né, na primeira pessoa do singular e em autoria própria, né, sozinha. Então, escrever um texto a várias mãos demanda uma série de negociações e de processos que eu fui aprendendo a fazer com essa pesquisa. E esse capítulo é um desses resultados, né? Ele foi escrito junto com uma orientanda de iniciação científica, a Amanda, também ajudou a acompanhar os experimentos, fez fotografias, né? Ficou indo também fazer pesquisa de campo lá no laboratório comigo, e com Karina e Regina, que são as minhas duas principais interlocutoras nesse laboratório. Acho que esse desafio de escrita coletiva, né, que eu queria colocar aqui, é um dos principais pontos de reflexão para mim atualmente, porque foi assim que a gente foi se organizando na pesquisa, né? Primeiro saiu esse capítulo, aí depois eu fui acompanhando várias pesquisas que estavam acontecendo na época, também, além da pesquisa da Karina, que estavam usando o sangue menstrual, então acompanhando as pesquisadoras, tudo que elas estavam fazendo ali, como que elas produziam o sangue menstrual, depois que tipo de experimentos elas faziam com o sangue menstrual e, finalmente, quais resultados de pesquisa adivinham desse processo todo longo, extremamente demandante, extremamente trabalhoso e bastante também coletivo, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante com elas lá, que ninguém faz pesquisa sozinho, né? Um laboratório de biologia celular, ele tem um trabalho que depende de muitas pessoas para acontecer. Depende ali dos professores que estão participando de editais, fazendo pareceres, indo a congressos, né, negociando ali recursos para que a pesquisa possa ser feita. Ele depende de profissionais que possam fazer a compra dos reagentes, placas, equipamentos para o laboratório, a manutenção de um estoque, né, que possa ser usado no momento em que a pessoa está precisando. Depende de uma pessoa que administre o laboratório em termos de quem ocupa, em quais momentos, quem pode usar a sala, quem não pode, qual sala, né? Uma certa gestão do espaço ali, enfim. E depende muito das pesquisadoras graduandas, das pesquisadoras mestrandas e doutorandas. Elas são aquelas que realmente carregam o piano, levam adiante o cotidiano mesmo de pesquisa de bancada, que é o que consome muito tempo e consome muito recurso, muita atenção, né? É um processo mesmo de treinamento ali dos procedimentos de laboratório e de aprendizagem e de dedicação. Mas que não basta por si, né? Além de todo esse trabalho de produção dos resultados, tem depois todo o trabalho de análise dos resultados, né? Que é a parte que é feita mais depois, né? Desse trabalho de bancada e feita em diálogo com
a equipe do laboratório, né? No momento no qual os resultados são postos à prova, são, né, as perguntas estão sendo testadas, e a gente vai vendo se aquilo que se esperava ver, né, aquela hipótese inicial se confirma ou não. Então é muito interessante acompanhar esse processo, seja porque a gente fica também cativada pelas perguntas, né, e esperando as respostas. Eu já contei nos outros episódios que a minha olhada sobre o sangue menstrual, ela é situada politicamente, né, de uma perspectiva feminista. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não gostaria de continuar vendo o sangue menstrual sendo tratado como uma coisa que é nojenta, que é inútil, que deve ser abolida da face da terra. Enfim, gostaria que as experiências de menstruar fossem valorizadas na sua ambiguidade, na sua dificuldade, na dor, no problema, né? Enfim, então é um olhar assim, tem uma certa torcida da nossa parte, da minha parte, da parte da Regina, da parte da Karina, para que o sangue menstrual no laboratório possa fazer coisas, né? E essa torcida, é claro, que vem do fato da gente menstruar, do fato da gente ser mulher cis, né, com útero, mas vem também dessa percepção de uma desvalorização das experiências corporificadas das mulheres cis, das mulheres com útero, das pessoas com útero, historicamente, né? E isso foi um ponto no qual nós conseguimos nos encontrar, né? E é por onde a gente foi trabalhando, é nessa convergência de interesses, né? Porque Karina, que sempre trabalhou com a CESAM, né, as células do sangue menstrual, veio, como Regina conta, para preencher a lacuna de alguém que pudesse trabalhar com um tipo de matéria-prima, insumo de pesquisa, amplamente farto, fácil de obter e totalmente negligenciado, né, e não utilizado. A Regina contou isso desde a nossa primeira conversa, que ela estava sempre em busca de alguém que enfrentasse o que precisa, né? E Karina apareceu e levou isso adiante com muito empenho, muita garra e ótimos resultados, né? Mas não sem enfrentar todas as dificuldades que advêm de você trabalhar com um tecido tão estranho, né, tão marcado por gênero, tão, de certa forma, difícil, né, de comunicar, de trabalhar, de manipular. Então, os nossos resultados de pesquisa, eles ao mesmo tempo comunicam essa dificuldade, né, que nós percebemos juntas, né, claro que isso era uma hipótese minha, digamos assim, né, para eu adotar esse linguajar metodológico das ciências naturais, mas eu não fui achando que ia ser uma história assim de, que ruim, né, eu fui mesmo acreditando na potência do sangue menstrual em laboratório e achando incrível, né, ele existir, funcionar e queria ver o que acontece, né. Então, claro que da nossa parte sempre teve uma torcida para que desse tudo certo com os experimentos, que a célula fosse boa, que a célula fosse valorizada. E aí acaba que nesse processo todo de escrita coletiva, né, que é o tema principal que eu trouxe para a gente pensar hoje, né? Para eu pensar aqui sozinha, mas esperando que vocês ouçam e talvez pensem sobre isso também, tragam coisas, né? Que somem para suas pesquisas e também, se quiserem também conversar comigo sobre isso, eu vou ficar muito feliz e abro o meu canal aqui para vocês. Acho que é um pouco esse movimento de achar as convergências, né? Achar as convergências possíveis para trabalhar com um interlocutor que é esse cientista, né? Que são essas cientistas, mulheres com as quais eu trabalho já há tantos anos, né? E da perspectiva da antropologia da ciência, dos estudos sociais das ciências, eu vinha de experiências de pesquisa nas quais esse tipo de convergência não era possível, né? E os estudos sociais das ciências são críticos à forma como a ciência é feita e são críticos com razão, né? Os estudos feministas das ciências são críticos com razão. Mas a diferença que eu acho de trabalhar com, né,
é que eu fui um pouco forçada a deixar as divergências para lá, né? Aquilo que eu acho que, aquelas questões com as quais eu não concordo nas práticas científicas contemporâneas, inclusive, que estão sendo feitas ali no laboratório, para privilegiar um diálogo, né? Para privilegiar os pontos nos quais nós conseguimos concordar. Então, eu queria finalizar falando sobre a nossa situação atual, né? De tentar fazer essa escrita conjunta e divulgar, publicar os resultados para um público maior. A gente fez um levantamento na base PubMed dos artigos científicos que publicavam resultados de pesquisas sendo feitas com as células do sangue menstrual no intervalo de tempo entre 2008 até 2020. 2008, porque a primeira pesquisa mostrando que existiam essas células saiu em 2007, né? Então, a gente fez ali um recorte temporal de 12 anos, levantou todos os artigos que existem sobre o tipo de célula parecido com a do sangue menstrual, que são as células mesenquimais. É um tipo de célula-tronco, mas não é a célula-tronco embrionária, né? A gente chama de célula-tronco para simplificar, mas na minúcia da definição conceitual científica não é uma célula-tronco. E a gente descobriu que a representatividade das células do sangue menstrual é ínfima nesse universo de vários tecidos possíveis que mostram a viabilidade dessas células. Então, a gente conseguiu produzir ali alguns gráficos, o que para mim como antropóloga foi muito difícil de fazer, né? Um exercício de escrita quantitativa, objetiva, né? A partir de dados e processamento de dados, cálculos estatísticos. Eu fiz ciências sociais, mas isso ficou há muito tempo para trás, eu já não lembrava nada. Então, a gente precisou trabalhar junto com outros profissionais, né? Para fazer essas contas, esses cálculos e esses gráficos. E aí, a gente chegou em resultados bastante interessantes, né? Em relação a essa exclusão inexplicada do sangue menstrual no universo das células mesenquimais. E aí, a gente está com esses resultados já tentando publicar numa revista de impacto, né? Que foi um desejo desde o início das minhas interlocutoras. Eu nunca tinha olhado o fator de impacto de revista, nunca tinha me preocupado com esse tipo de coisa, mas para elas sempre falaram isso e que era importante para o programa, que era importante para elas, que a revista tivesse um impacto grande, fosse uma revista publicada fora do Brasil, evidentemente, né? As revistas brasileiras têm um impacto menor, né? Tem uma importância menor no universo dessas revistas mundiais. Então, a gente ficou um tempão, fez uma lista aí de revistas possíveis, levou muitas recusas já, foram várias rodadas de recusas. A gente tentou também em revistas que são da área de ciências sociais, mas aí acho que estava ou quantitativo demais, ou não sei, não rolou, né? E é isso, assim, eu acho que eu tenho ouvido muito sobre a interdisciplinaridade, né, os esforços de trabalhos científicos que reúnem pessoas de áreas diversas, né? Se você for pensar em mudanças climáticas, é um tema, né? Que você pode ter pesquisadores de várias áreas, e a gente, nesse caso aqui, gênero e ciência e saúde, né? A gente está fazendo uma experiência dessa, né? De reunir, achamos um ponto de convergência, mas está sendo muito difícil de encontrar um veículo que aceite publicar o resultado de uma pesquisa interdisciplinar, né? Com todas as seus reflexos que estão ali no texto. A gente está, ao mesmo tempo, citando as clássicas dos estudos feministas da ciência e os clássicos dos estudos de células mesenquimais, né? Então, é difícil encontrar, inclusive, pareceristas que aceitem avaliar esse tipo de resultado, né? E eu não imaginava que a gente fosse ter tanta dificuldade. Foi difícil para mim escrever nesse formato, difícil para mมfazer as análises, né? Os resultados, os cálculos, mas eu acho que a gente conseguiu, enfim, mostrar, né, os resultados que vêm desse levantamento. Mas realmente o que eu queria dividir com vocês é essa dificuldade, né, da gente poder produzir resultados que sejam valorizados quando a conversa não é especializada, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios nesse movimento de fazer de publicar junto, né, de escrever junto.
E espero que a gente aprenda para os próximos, né? Que a gente consiga achar uma forma que faça convergir os nossos interesses, né? De comunicar não só que existe um viés de gênero, mas que tem também uma certa misoginia nas escolhas de política científica e tecnológica que estão sendo feitas nessa área. E favorecer o trabalho dessas pesquisadoras, né? Fortalecer a valorização das suas trajetórias nesse campo e, inclusive, fortalecimento desse campo de pesquisas, né, com células do sangue menstrual. Isso, no fundo, significa pensar, que é o que me interessa, né, pensar qual é a ciência que vale a pena fazer, né? Para que insistir na prática científica, né? Como uma antropóloga feminista do Brasil, né? Com toda essa herança colonial, racista, machista que a gente tem. Como que eu defendo a ciência, já que eu me formei aqui, né, na universidade, atuo na universidade, como é que eu consigo dormir à noite depois de viver nesse cenário, né? De atuar nessa área. Então, para mim, é muito importante pensar a ciência e pensar essa aliança com a ciência, né? Da qual falam Stengers, Donna Haraway, né? Que são autoras que me ajudam muito a pensar esses dilemas, como permanecer com esse problema chamado ciência, né? E acho que esse movimento de ir para junto de algumas cientistas e não de outros é um movimento de tentar fazer essas mudanças acontecerem por dentro, né? Não sei se a gente vai conseguir, né? Mas talvez o movimento seja realmente de causar algum barulho, de causar alguma tensão, para que determinadas práticas, determinados acontecimentos, né, que mostram toda essa herança maldita da ciência, deixem de acontecer, ou pelo menos sejam reprimidos, né, na sua expressão. Enfim, acho que era isso. Eu fiz aqui um livre pensar, sem roteiro. Queria agradecer muito, é uma oportunidade, realmente um privilégio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.